Olá, amigos, que legal! Mais uma sexta-feira que estamos juntos aqui no TN. Você também gosta muito da sexta-feira? Então aproveite a nossa companhia para se informar, ganhar saúde, se divertir e até aprender a cozinhar. 19 de agosto, veja o que é destaque aqui no TN. Olha, mais uma semana marcada por tiros e feridos dentro do Transcol. E depois de tanta insegurança nos coletivos, motoristas e cobradores fizeram um protesto, cruzaram os braços e a polícia fez uma operação para inibir a ação dos criminosos. Hoje completa um mês. Um mês que o porteiro Dejair perdeu a vida e centenas de moradores tiveram que deixar os apartamentos. No dia 19 de julho, a área de lazer do condomínio Gran Parque desabou em Vitória. Uma data que jamais será esquecida. O flagrante de um assassinato, os bandidos chegam de moto, não se preocupam com a rua movimentada. Atiram na cabeça do rapaz. Você acorda super animado e termina o dia com uma tristeza profunda no peito. Pode ser bipolaridade. A gente fala desse assunto e conta a história de uma jovem cabeleireira que tem o problema, deixou de trabalhar, estudar e perdeu até a vontade de sair de casa. Já fez o seu acordo com a Excelsa? Mais de 1.500 capixabas já procuraram o mutirão da empresa para renegociar a dívida com a conta de energia. Emily, tão jovem, descobriu o câncer nos ossos. Teve que amputar uma das pernas. Para levar uma vida normal, precisa de uma prótese. A situação da família está difícil e a batalha está apenas começando. Está desempregado? A Sexta chega falando de oportunidades. Há vagas para segurança, vendedor, estoquista, gerente de loja, caixa e muito mais. O agricultor vai plantar e se qualificar. Tem curso de graça na zona rural. A gente conta tudo pra você. A dupla que vale ouro, o capixaba Alisson e o Bruno, que há 13 anos mora no Espírito Santo, emocionaram o Brasil e chegaram ao pódio numa noite mágica das Olimpíadas. Tem comida de ontem na geladeira? Nada de desperdício. A Josefa, amiga do TN, ensina como reaproveitar e transformar tudo num bolinho delicioso. E claro, você não vai perder, né? Claro que não, a gente já volta. Até já. Já estamos de volta aqui no Tribuna Notícias, primeira edição, graças a você, estamos aí em primeiro lugar de audiência. Muito obrigado, viu? Olha, a gente começa o TN te fazendo uma pergunta. Você precisa pegar ônibus? E será que pensa como a Laís, o Flávio, a Raeli ou o Robson também? Pois é, Tonino. Eles, como milhares de capixabas, dependem do transporte público. Saem de casa sem a certeza de que vão voltar para reencontrar a família. Essa semana foram 2 casos em que passageiros foram baleados dentro do Transcol. Ontem teve protesto de rodoviários e a promessa da polícia é agir com mais rigor para diminuir a insegurança. Homens e mulheres, jovens e idosos, todos eram abordados pela Polícia Militar. A operação, montada em vários pontos de Cariacica, era para combater a criminalidade dentro dos ônibus. Durante a noite de ontem, a PM montou barreiras como essa em vários pontos para tentar inibir a ação de bandidos. Essa operação é consequência dos altos índices de ocorrências dentro dos coletivos. A gente percebeu já há alguns dias que esse mês estava apresentando uma certa acréscimo. Então a gente já planejou, essa operação foi planejada alguns dias atrás, tentando segurar aí esse número que começou a aparecer ao longo deste mês. Segundo o levantamento feito pela Secretaria de Segurança, em média, uma ocorrência e meia é registrada por dia envolvendo coletivos. Somente aqui em Cariacica já foram 13 casos só neste mês. E o número alto corresponde ao que o passageiro vive todos os dias. Quem precisa utilizar o transporte público vira refém do medo. Você se sente segura andando de ônibus hoje em dia? Nem um pouco. Você tem medo que aconteça o que com você? Assalto, estupro, agressão, alguma coisa assim. Quase sempre a gente vê aí assalto, né? Pessoas sendo... entra no ônibus, leva celular, leva alguns objetos pessoais. E
não se sente seguro, infelizmente. Mas não são só os passageiros que reclamam dessa insegurança toda. Motoristas e cobradores também são vítimas da criminalidade. Ontem à tarde, eles cruzaram os braços como forma de protesto. Cerca de 50 ônibus ficaram estacionados durante quase 3 horas no terminal de Itacibá. Os rodoviários fizeram a manifestação para pedir socorro. Para você ter uma ideia, essa papelada na mão do presidente do sindicato da categoria são boletins de ocorrência. Foram 40 registros em apenas 3 meses. Tá difícil, não está tendo como mais trabalhar. A segurança é para todos, não só para motorista e cobrador, mas também para a população, que são, né, os passageiros do dia a dia. Uma categoria de trabalhadores que teme pela própria vida. Passageiros que são vítimas de criminosos impiedosos e que não têm medo de nada. Os casos envolvendo o transporte público se tornam cada vez mais graves. No último domingo, uma vendedora de 24 anos teve uma arma apontada para a cabeça e acabou com uma bala alojada no ombro. Tudo isso por causa de um celular. Na terça-feira, um universitário de 23 anos também foi baleado depois de reagir a um assalto. As 2 ocorrências dentro de ônibus. Histórias que causam uma onda de revolta em quem já viveu ou testemunhou crimes dentro dos coletivos. Dá um certo medo, né? Insegurança. E você tá ali dentro do ônibus, você não sabe o que vai acontecer. Não tem, tipo, um policial em cada ônibus. Você tem medo de andar de ônibus? Muito. Bastante medo. Até porque eu já fui assaltada no ônibus no último sábado agora. Não tem segurança no transporte público. O que você acha que devia ser feito? Eu acho que deveriam disponibilizar alguns policiais para, sei lá, rodarem um pouco nas linhas que estão sendo muito assaltadas. A polícia diz que o trabalho de abordagens vai continuar para baixar os índices de violência. Mesmo diante dos números altos e da insatisfação da comunidade, a PM promete ser ainda mais rigorosa nas abordagens aos coletivos para garantir a segurança de todos. O 7º Batalhão conta hoje com 15 radiopatrulhas em regime de 24 horas. Nós temos outras 24 viaturas que vão até às 10 da noite do Patrulha da Comunidade, que tem um foco específico em crime contra o patrimônio, inibir o roubo, furto, essas ocorrências que afetam bastante a população e a gente trabalha para diminuí-las. Olha, realmente a gente espera ações mais rigorosas. Tá fácil demais para bandido e desesperador para pessoas de bem. Lembrando que pegar ônibus não é uma opção do trabalhador, é uma necessidade. A pessoa muda de uma hora para outra. Em questão de minutos, a alegria vai embora e dá lugar à tristeza. A agressividade também entra em cena sem pedir licença. Estamos falando do transtorno bipolar. Triste isso, tá? Uma amiga do TN pede ajuda. Muitas pessoas têm preconceito e chamam ela de louca ou dizem que se trata de frescura. Mas o caso, pessoal, é sério. A jovem está perdendo a família para a doença, viu? Ela precisa de ajuda com urgência. Apesar de muito jovem, a vida da mulher de 37 anos parou. De uma hora para outra, a cabeleireira deixou de trabalhar, não estuda mais, até para sair de casa falta vontade. Às vezes acorda super feliz, animada, mas termina o dia com uma tristeza imensa no peito. Tem dias que eu acordo assim, parece que o sol está dentro de mim. Aí eu tô bem feliz, eu faço as minhas coisas. Mas tem dias assim que eu acordo e parece que, sei lá, tem uma escuridão total dentro de mim. Do nada você explode? Tem situações que do nada. O fato até da pessoa falar que você tá bonita, se você não estiver bem, você vai explodir. Esse tipo de comportamento caracteriza o transtorno bipolar. A nossa amiga aqui, que prefere não mostrar o rosto, começou a sentir os sintomas ainda na adolescência, devido à relação conturbada que tinha com o pai. O tempo foi passando, ela foi levando, mas um dia explodiu e ela procurou ajuda. Demorou 4 meses para conseguir uma consulta na rede pública com um psiquiatra. O retorno seria agora no início do mês, mas ela não conseguiu a vaga. Como o próprio médico mesmo me disse, meu psiquiatra, ele falou assim, a gente começou uma partida agora. Então, eu não estou te falando que esse remédio é o certo, é o ideal. Então, daqui a 30 dias, eu preciso de você aqui. Aí, quer dizer, eu já estou sem consulta, eu estou sem psiquiatra.
A cabeleireira está no último grau da doença. Fica agitada, muito quieta, alegre, triste, se isola. Tudo em questão de minutos. Ela já passou por vários médicos, tomou vários remédios fortes e que não surtiram efeito. Esse psiquiatra faz um alerta. Esse quadro não tem nem como fazer automedicação. O estabilizador é muito importante e só um médico psiquiátrico é totalmente especializado para fazer o tratamento desse quadro totalmente certo. Além dos sintomas da doença, o paciente enfrenta muito preconceito. Muitas vezes são chamados de loucos e as pessoas dizem ser frescura determinados comportamentos. E aí a situação piora. Não faço isso porque eu quero. Não é porque eu quero, não é porque é bacana, você acorda doida, como eu já cansei de ouvir, né? No outro dia você tá show de bola. Não. Esse quadro ele pode ter uma história familiar e genética. Alguém na família atrás, na história dela, pode ter tido o quadro. E as consequências desse distúrbio podem ultrapassar as alterações de humor. A bipolaridade é uma doença em que alterna fases, tanto de depressão quanto de mania. A mania é o humor exaltado, quando a pessoa fica muito acelerada, com pensamento acelerado. Ela faz muitas coisas ao mesmo tempo. Ela diminui a capacidade de sono, ela trabalha muito, ela produz muito. Muitas vezes para a pessoa é bom, mas para as pessoas que estão ao redor dela é muito ruim. A nossa amiga enfrenta uma fase difícil, mas acredita que tudo vai dar certo. A esperança não se perdeu por causa da filha de 12 anos, que é o maior tesouro que ela tem. Se eu não tivesse uma filha, eu não estava aqui mais. Não estava. Eu já tinha ido para um lugar bem tranquilo, para o interior, porque só quem sabe é quem está sentindo. É verdade, só quem enfrenta mesmo a doença sabe como é difícil. Mas você vai conseguir vencer essa fase, viu? A sua filha precisa de você, sua família e todos os seus amigos. Vai dar tudo certo. Olha, a Secretaria de Saúde disse que o retorno da nossa amiga será agendado quando houver vaga. Infelizmente, essa é a realidade de muitas pessoas que precisam de tratamento urgente. Um absurdo, né? O jeito é orar para não piorar, viu? Até que a consulta seja marcada, se Deus quiser. Escuta aqui, vamos mudar de assunto agora. Vamos falar da dupla de ouro. Ouro olímpico. O capixaba Alisson e Bruno Schmidt, aquele gigante, os atletas do vôlei de praia enchem de orgulho o Brasil e, em especial, nós, capixabas, aqui do Espírito Santo. Bruno e Mamute enfrentaram os italianos num jogo emocionante. Nas redes sociais, fizeram questão de agradecer a torcida. Que legal! E foi aqui, nas areias de Vila Velha, que os jogadores se prepararam para as Olimpíadas Rio 2016. Cercados de uma energia boa que fez a diferença. E fez mesmo. Olha eles aí. Afinal, não foi fácil. A Alisson teve que superar uma lesão séria no joelho e uma cirurgia de apendicite. Que chato! Na fase inicial dos jogos tiveram 2 derrotas e uma vitória, Ingrid. Mas no mata-mata eliminaram espanhóis, americanos e holandeses. Uau. Era para ser nosso. A força de Alisson, a magia de Bruno e o topo do pódio. Um ouro histórico que nós capixabas comemoramos com um gostinho especial. Alisson, a gente já sabe, nasceu aqui. E Bruno é de Brasília, mas já mora no estado há 13 anos. Quase metade da vida dele. Já é capixaba. Pois é, então já pode se considerar um capixaba também. Isso. Parabéns para os nossos atletas de ouro. E os campeões chegam amanhã, às 10 da manhã, no aeroporto de Vitória. De lá, seguem no carro dos bombeiros pelas ruas da capital. Você assistiu? Eu assisti. Fiquei ao acordadíssima. Vivo. Achei o máximo. Jogão de bola. Uau! Olha, o flagrante de um assassinato vocês vão ver agora. Câmeras de segurança registraram o momento exato em que um jovem é executado em Cariacica. Os bandidos chegam de moto e mesmo com pessoas passando na rua, atiram na cabeça do rapaz.
As imagens não são muito nítidas, mas dá para ver o carro parado na avenida principal do bairro. O farol do veículo fica piscando. O movimento na rua é intenso. Depois de alguns minutos, 2 homens chegam de moto. Um deles desce, se aproxima da vítima e efetua os disparos. O outro empurra a moto até a esquina. Depois volta e fica perto do corpo da vítima. Outra moto passa e 2 homens que estavam na primeira moto vão embora. O crime aconteceu ontem à noite no bairro Santa Bárbara, em Cariacica. A Polícia Civil não informou o que pode ter motivado o crime. Os investigadores que atenderam a ocorrência disseram que no momento a rua estava deserta e que ninguém passou informações sobre o assassinato. A vítima foi identificada pela Polícia Civil como Marcos Vinícius Souza da Silva, de 26 anos. Ele levou 2 tiros na cabeça. Moradores afirmam que ouviram pelo menos 3 disparos. Algumas pessoas correm para casa assustadas. Segundo a polícia, o documento de identificação de Marcos foi emitido em outro estado. Por isso, não foi possível consultar se ele tem registro criminal. O jovem foi assassinado em frente ao ponto de ônibus. Quem mora ou trabalha na região tem medo de gravar entrevista, medo de se tornar mais uma vítima. A polícia localizou o documento da vítima dentro do carro e realmente o veículo pertence a Marcos Vinícius da Silva. A Delegacia de Crimes contra a Vida de Cariacica investiga o caso. Pães e biscoitos estão ajudando famílias de Viana, principalmente da zona rural, a garantir uma fonte de renda. Com a forte estiagem e a crise, está aí a chance de reforçar o orçamento. Os cursos são oferecidos pela Secretaria de Agricultura de Viana. Uma turma já está se formando e outras vagas serão abertas. Isso logo, logo. Veja aí. Nem só de plantação viverá o produtor rural, mas também de produção de pão e de biscoitos. Em Viana, quem mora afastado da área urbana tem a oportunidade de se qualificar. Nilceia mora numa região conhecida como Canto Amoroso, que fica a 18 quilômetros de Viana sede. Quando voltar para a roça, ela estará mais qualificada na cozinha. Muitas técnicas que a gente aprende com a mãe, com a avó, então a gente não sabe técnicas, né, para você lidar com a massa. E aqui eu aprendi muita coisa legal. Pretende ganhar uma graninha a mais com isso? Com certeza. Esse curso? Com certeza. Já está planejando alguma coisa? Já. O quê? Conta para mim. Em fazer pão e biscoito. O público-alvo do curso são moradores da zona rural. Ele é oferecido na Secretaria de Agricultura de Viana, uma parceria entre Prefeitura e Senar. Uma das funções do Senar é isso, é trazer essa promoção para o pessoal da área rural, na parte de trabalho e a promoção social também. Esse treinamento, ele mostra os produtos que são produzidos de forma com menor custo e que podem ser comercializados. Isso aumenta a renda do produtor e aumenta a qualidade de vida dele quando ele melhora também lá onde ele mora, onde ele trabalha. O curso de pães e doces que esta galera está fazendo termina hoje, sexta-feira. Só que outros virão pela frente e as inscrições já estão abertas. Serão 176 vagas para cursos na área de salgados de festa, produção de pães, doces tradicionais, processamento de pescado, tratorista agrícola e agricultura orgânica. 8.000 pessoas vivem na zona rural de Viana, que é a mais extensa da região metropolitana. Por isso, a preocupação em promover o aumento da renda. Nós estamos assim num tempo que nós necessitamos urgentemente de criar alternativa e oportunidade para enfrentar a crise que nós estamos vivendo, econômica, financeira, hídrica, humana. Enfim, nós estamos investindo no ser humano, na agricultura familiar, com foco de criar uma alternativa para melhorar a economia dessas famílias. E o encerramento desta reportagem não poderia ser diferente. Professora, posso fazer uma pergunta? Pode ser dúvida geral do pessoal também? Pode. Que horas começa a degustação? Olha, as inscrições para a próxima turma já estão abertas. Anote aí o telefone: 3255-7218. A sexta chegou e a gente segue animado selecionando boas vagas de emprego para você. São chances para segurança, vendedor, estoquista, gerente de loja e caixa no Polo de Confecções da Glória em Vila Velha. Então capriche no currículo e mande para vagas@modagloria.com.br.
Nasceu ontem em um hospital de Colatina, no noroeste do estado, o bebê da mãe com morte cerebral. Rosiele Ferreira Pires, de 17 anos, olha ela aí, estava com pouco mais de 33 semanas de gestação quando sofreu um aneurisma e entrou em coma. A morte cerebral foi declarada no início do mês passado. Para tentar salvar a criança, os médicos decidiram mantê-la viva com a ajuda de aparelhos. A direção da maternidade São José não deu mais detalhes do caso, mas disse: a menina está recebendo cuidados especiais. A gente deseja muita saúde para o bebê, que vai receber o nome de Vitória Manuela.